Essa irmã me falou que eu entrei para minha sala, eu entrei na minha sala, já peguei a caneta, eu já comecei a escrever um tanto de coisa, e Deus foi falando, eu falei, Senhor, devagar que eu não dou conta, que é muita coisa. Aconteceu um fato muito interessante, um bicho entrou na minha sala, a janela fechada, a porta fechada, o ar-condicionado ligado, um bicho entrou na minha sala, de onde eu não sei, e começou a bater nas lâmpadas assim, pá, lá e para cá, pá, pá, pá. Eu já ia chamar a atenção do Arthur, falei, Arthur, que barulho é esse que você está fazendo aí? Sério que eu ia, você está me atrapalhando. E quando eu levantei, e eu vi, era uma grande abelha, batendo assim, pá, ia para uma lâmpada, tem duas lâmpadas assim na minha sala, pá, pá, batendo. E eu peguei meu notebook, peguei meus papéis, minha caneta, vim para essa mesa aqui, escrever aqui, até que a irmã chegou, e eu tinha que atender a irmã, aí que eu voltei para lá, ela estava no chão, eu matei ela. Mas na hora Deus falou uma coisa comigo, que por causa disso você está ouvindo essa palavra, essa mensagem de hoje. Muitas pessoas são picadas por uma abelha, e eu perguntei a Deus, por que o Senhor pôs uma abelha aqui, o que o Senhor quer me mostrar? Ele mostrou, uma abelha, ela pica uma pessoa, e às vezes você bate a mão, joga no chão, e você até mata a abelha, mas o ferrão dela continuou no seu corpo, irradiando dor. E eu falei, sim Deus, eu sei disso, o que é isso? Ele falou, muitas pessoas, o diabo já tocou nelas, mas deixou estabelecida na mente delas, e no coração dela, uns ferrões, fortalezas, estabeleceu contatos na mente dela, e por isso ela permanece ainda, por um bom tempo, sentindo ou reagindo àquelas dores. Muitas pessoas você conversa, você se relaciona com ela, e às vezes eram pessoas que você tinha um relacionamento às vezes tão bom, e você percebe que essa pessoa mudou, de repente essa pessoa já não é mais a mesma, ela foi picada, em algum momento, em algum lugar, por algum motivo, em alguma situação, o diabo picou ela, e ainda o ferrão pode estar lá, irradiando dor, deixando o veneno dele. E nós hoje vamos desmascarar o diabo, vamos desmascarar, vamos ver como ele age, desde o princípio da humanidade. Nós precisamos, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, muitos homens na Bíblia, pare e pense uma coisa comigo, Salomão, foi um homem que escreveu 3 grandes livros na Bíblia, um homem que experimentou e contemplou a glória de Deus, como nenhum outro, e caiu, por quê? Porque baixou a guarda, porque não tratou a questão da batalha espiritual com seriedade, permitiu que o diabo usasse pessoas para acessar a vida dele, as coisas, relacionamentos, no caso dele foi mulheres, e a vida daquele homem, quem escreveu Provérbios, Cantares e Eclesiástico, caiu, terminou de forma miserável. E nós temos o exemplo na Bíblia, Deus nos mostra isso, está na primeira página, para eu e você não cairmos. E se hoje Deus falar com você, mostrar para você que já tem uma fortaleza estabelecida na sua mente, no seu coração, vai ser hora de você lutar contra ele. O diabo vai tentar falar com você, não, é isso mesmo, não, fulano fez isso com você, Beltrano fez aquilo com você, mas querido, deixa eu dizer uma coisa para você, através da palavra que eu vou pregar para você agora, eu vou te mostrar coisas que você vai ter que tomar decisão na sua vida, ou então, esse ferrão, essa fortaleza, e presta atenção, quando a Bíblia fala de fortaleza, fortaleza é uma coisa forte, é uma coisa difícil, não vai ser fácil você jogar ela no chão, mas você vai precisar de se levantar, em Cristo Jesus, e ela vai cair, e o Senhor vai ser exaltado na sua vida, amém ou não amém? O diabo quer nos neutralizar, ele quer neutralizar a igreja, ele quer neutralizar para que nós paremos o ataque,
e nós não saquemos mais vida. Mas isso não vai acontecer. Essa igreja será uma igreja de multidões. Haverá centenas de células, haverá centenas de homens que, em vez de se preocupar com a sua alma, com a sua própria vontade, com o que quer, com o que pensa, com o que acha, vai preocupar com o que Deus quer e com o que Deus está ordenando. Você vai ver isso. Eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluia, amém, querido? Então, por favor, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo de 1 ao 7. Nós vamos falar sobre campos de batalha. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus, é bom ver você aí, é uma alegria, né? Saudade do resto do povo. Tem esse povo aqui, quem que é que está aqui? Primeira vez? Segunda? 10ª? Você está indo embora sem me abraçar, porque eu não te conheço. Não me deu o seu nome, não me deu. Quem que está do seu lado aí que eu não vi? Fernandinha, e você? Igor? Ah, e você? Vani? Ah, não, vocês vêm me abraçar antes de ir embora, viu? Tá bom? Que vem mesmo? Amém, glória a Deus. É porque está escurinho, mas à medida que o escurinho vai passando. Achou Gênesis 3, capítulo 1, versículos 3, de 1 ao 7, sim ou não? Eu estou na versão NVI. A palavra diz assim: Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, é bem no comecinho da história da humanidade. Olha aqui, irmão, bem no comecinho, Deus traz uma revelação para mim e para você. Para quê? Para que eu e você fiquemos atentos de que isso vai acontecer. Isso pode acontecer. Ele diz assim: a serpente era o quê? O mais astuto de todos os animais selvagens, e continua sendo, não deixou de ser. Satanás não é tolo, ele tem séculos de observação para o ser humano. Ele observa você, ele observa a sua casa, ele sabe quando você está triste, ele sabe quando você está irritado com a mensagem do pastor, ele sabe quando você não concorda com uma situação, ele sabe quando na sua casa as coisas não estão boas, no seu emprego, ele sabe essas coisas. Então olha, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, e ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto da árvore do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, ao contrário, vocês morrerão. Irmão, tudo que Deus fala não, você tem que guardar no seu coração, é não. Deus ama você, Ele sabe o que é melhor para mim e para você, Ele sabe. Às vezes, muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade, irmão, às vezes a gente quer ser cabeça dura, não se rende, se orgulho, e quer fazer a nossa vontade, mas é melhor obedecer ao Senhor, porque as consequências logo, logo virão. E se Ele disse, não comam, o que Ele estava desejando é que nós, era nos poupar. Ele disse assim, disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Já se opôs a Deus, desfez o que Deus tinha feito. Deus sabe, disse a serpente, no dia em que vocês comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueiras para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. São muitas coisas que só nesse texto aqui, a gente pode compartilhar com você. Muitos irmãos não gostam de falar
nem ouvi sobre demônios, sobre batalha espiritual, sobre Satanás, mas a Bíblia fala 59 vezes sobre Satanás, e fala 73 vezes sobre demônios. Só no livro de Lucas são 23 vezes. Isso somado dá mais de 130 vezes a palavra de Deus nos fala sobre o príncipe das trevas. Também alguns pensam que a batalha espiritual acontece somente no Ares. Irmãos, num passado recente, havia uma denominação aqui no Brasil que alugava avião e helicópteros, e a hora que ele estava no alto, lá nos ares, eles faziam batalha espiritual lá no alto, achando que era a questão, o fato deles estarem lá, é que fazia com que haveria batalha espiritual, venceria a batalha espiritual. Mas a verdade, existem pelo menos 3 campos de batalha espiritual. Hoje nós vamos falar sobre um só, mas o primeiro é esse, nas regiões celestiais. O outro nível de batalha, que se Deus permitir, nós vamos falar na próxima semana, se Deus permitir, o outro local é a igreja, dentro da igreja, há um nível, outro campo de batalha. Mas o que nós fazeremos hoje, e que nós achamos importante falar, é o campo de batalha que é feito na mente. O lugar preferido do diabo, o lugar preferido dele é a nossa mente. Veja que a passagem de Gênesis que nós acabamos de ver revela que as guerras são travadas desde o começo da humanidade, e através deste texto e de outro que nós veremos nessa noite, Deus deseja que você aprenda de forma definitiva sobre esse assunto, porque é de extrema importância que estejamos prontos e vitoriosos. Amém ou não amém? Então, a nossa mente é o alvo de grandes e terríveis ataques do maligno. Ele é um verdadeiro campo de batalha espiritual. Portanto, devemos cumprir a palavra de Jesus, de o que ele nos instruiu, irmão: vigiar e orar. Qual foi a grande questão de Eva e Adão? Não vigiaram, e depois não oraram. E se nós vigiarmos e orarmos, e assim edificarmos o inimigo, derrotando imediatamente, antes que ele estabeleça uma fortaleza, que eu disse para você, que é difícil de destruir. Depois que ele entrou na sua mente, e estabeleceu uma fortaleza, olha, as coisas ficam um pouco mais difíceis. Você vai precisar de oração, chamar os irmãos a orar com você. Você vai precisar de arrependimento, você vai precisar de pedir perdão, você vai precisar de jejum, você vai precisar de oração e muita batalha espiritual, porque ele estabeleceu na sua mente, no seu coração, uma batalha, uma obra. Então, antes de entrarmos na guerra espiritual, devemos nos revestir da armadura de Deus e ter certeza que Satanás é um inimigo antigo e extremamente traiçoeiro. E não é raro que depois de alguns anos de ministério, a maior parte do cuidado e do encargo das pessoas com o inimigo é perdido. Elas deixam de orar e de vigiar. Queridos, me ouça por favor. Põe de lado qualquer reserva que você tem comigo do coração. Põe de lado, pelo seu bem, pelo bem da sua família, pelo bem da sua cela, pelo bem da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E preste atenção no que eu vou falar. À medida que o tempo vai passando, as pessoas vão baixando a guarda. Vão baixando a guarda. E o inimigo tem tempo. Ele espera. Ele aguarda. E a hora, aquilo que parecia no começo ser tanto encargo no seu coração, agora o que é que acontece? Isso vai sendo perdido. O líder de célula já não ora mais tanto pelos membros da célula, já não instrui, já não corrige,
já não ora por eles, já não paga o preço. As células muitas vezes passam a ser apenas um ponto de encontro de amigos, um ponto de comunhão durante a semana. E na verdade não é isso. Na verdade você está lá para cumprir uma missão de Deus, que já não é mais secreta, porque o diabo já sabe. Então, se você não se posicionar, sabe o que ele vai fazer? Muitas vezes ele nem vai fechar a célula, ele nem vai destruir a sua célula, ele vai pôr ela apática e paralisada. Lembra do tiro no calcanhar? Numa guerra é sempre assim. Numa guerra é sempre assim. Eles preferem 10 vezes mais ferir uma pessoa do que matá-la, porque sempre essa pessoa ferida vai trazer muito mais problema para aquele exército do que se ele tivesse simplesmente morto. Se ele tivesse morto, enterrava ali e eles continuavam avançando. Mas pessoas feridas, apáticas, paradas. Nós não estamos lutando contra um inimigo qualquer. Ele não mudou de cara para afrontar a Deus, nem a Jesus. Raciocina nisso, meu amigo. Cai na realidade. Um sujeito que foi capaz de tirar 1/3 dos anjos do céu. 1/3 dos anjos do céu não tem jeito nem de contar. E ele foi capaz. E houveram anjos que caíram junto com eles, que são tão violentos, que estão presos, acorrentados. Essas grandes guerras, essas catástrofes que nós vemos por aí, essas coisas absurdas, os divórcios, os casamentos, as guerras, os assassinatos, esses tráficos de drogas. Irmãos, tem mulheres que são pagas para se engravidar, para terem bebês, e a hora que o bebê nasce, a câmera vem e filma aquela criança ser estrupada, e cobram 550 mil reais para isso. Sabe quem faz isso? O nosso inimigo. E às vezes você fica brincando lá na célula, às vezes fica brincando na igreja. Algumas pessoas me olham assim, meia repudiando, quando eu entro por aquela porta e falo assim: larga o que você está fazendo e vem orar, desce daí e vem orar. Eu vou no banheiro, falei, depois você vai no banheiro. Algumas pessoas ficam assim, ressabiadas comigo, pessoas que eu amo tanto, que eu estou há tantos anos junto com ela, que eu dou a minha vida, porque talvez para alguns de vocês, vir aqui é só um compromisso final de semana. Para mim é a minha vida. A minha vida está toda inserida aqui. A minha vida, eu entreguei a minha vida para vocês. Então eu faço isso, por quê? Porque eu sei que você é alvo. Eu sei que você é alvo de Satanás. Eu sei que a sua casa é. Eu sei dos problemas da maioria das casas de vocês. Sei da vitória da maioria das casas de vocês. Todos aqueles que se dispõem, tem que se dispor a vir num discipulado, a sentar comigo, a compartilhar. Eu sei o que está acontecendo, e oro, e pagamos um preço, e pedimos a Deus, e damos estudos de célula específicos dentro daquela área, mas não dá mais para brincar com ele. Essa igreja, se você não conhece, era 4 vezes maiores do que isso que você está vendo aqui. O diabo entrou, eu doente, em licença médica, 2 meses, ele entrou, usou pastores, homens amados, homens que eu formei como pastores, e dividiram a igreja. Você acha que ele está brincando? Irmão, pare e preste atenção. Deus fez o melhor lugar desse planeta, chamado de Jardim de Deus. Você conhece ele como Jardim do Éden.
botou o homem e a mulher, não deixou ele sozinho, deu a ele uma companheira, uma amiga, uma auxiliadora, alguém que cuidasse dele, protegesse e que ele pudesse amar. Colocou abastância de comida, alimento, um lugar mais lindo, o melhor clima do planeta. Meu irmão, não tem explicação para o jardim do Éden. E sabe o que mais ele fez? Deus falou assim: todo dia eu vou aí estar com vocês, você vai ter a minha presença real, não vai ser só ouvir falar, não vai ser, não, eu vou estar com vocês, vou cuidar, discipular, vou me assentar no gramado com vocês, vou tomar um cafezinho com vocês, todos os dias. Deus não era esquisito para eles, mas o diabo fez o quê? Entrou. Deus falou com ele assim: você guarda o jardim, e ele não guardou, ela entrou. E sabe outra coisa que me impressiona? Eva não reagiu, como muitos de vocês e tantas pessoas que estão lá fora, quando o diabo chega, não reagem, não acharam estranho. Você não vê na Bíblia, horas nenhuma, ela rechaçando, expulsando, querendo caso, você não vê ela gritando: ô Adão, corre aqui, porque o bicho está aqui, vem me ajudar, vamos levantar um clamor junto, repreender junto. Você não vê nada disso. O bicho entrou. E assim, a sutileza dele é tão grande, que a maioria de nós permitimos que ele entre na nossa casa, na nossa mente, como se fosse um pensamento comum, nas nossas emoções, no nosso coração, como se fosse uma coisa comum. Coloca dificuldades no relacionamento com pessoas que a gente num passado bem recente amava tanto, e pronto, ele colocou. Agora ele entra, ele não fica quieto, ele lança mentiras, engana, ele tira o lugar de Deus na sua vida. E sabe o que é impressionante? Presta atenção. Depois dele enganá-la, depois para ele mentir para ela, depois dele usar de sofisma, e é isso que o diabo usa, de sofisma. Sofisma é parece, mas não é. Ela, sem titubear, pecou. E quando nós aceitamos essa entrada de Satanás na nossa vida e pecamos, geralmente fazemos a mesma coisa que ela fez. Ela foi até Adão e levou Adão a pecar também. Sabe o que muitas vezes acontece? Nós levamos alguém a pecar também. Às vezes o diabo vem e sopra uma coisa, uma fofoca, uma coisa na mente, a gente pega e chega e corre para outra pessoa e faz a fofoca também, faz a mentira, conta o engano e não sei o que. Pronto, levou, estabeleceu-se o que o diabo quer. Irmão, eu larguei, são 5 páginas de esboço ali, mas é tudo o que ele quer, é tirar você do jardim. Ele quer tirar você do jardim, ele quer você para fora. Ele não matou Eva, ele não matou Adão, ele entristeceu o coração do pai. Irmão, será que o que você está fazendo não está entristecendo o coração do pai, não? Será que o que você deixou estabelecer na sua mente, por comentário de alguém, às vezes pessoas que nem crente de verdade não é, pessoas estabeleceu alguma coisa, um pensamento na sua mente, aí pronto, ele é um bicho astuto. Aí nós somos colocados para fora. Estávamos no melhor lugar de Deus, guardados, protegidos, o Senhor nos guardando, nos amando, o Espírito Santo transbordando em nós. Aí vem o pecado. O pecado faz o quê? Entristece o Espírito Santo. O pecado faz o quê? Apaga o Espírito Santo. E aí? Pronto, tirou você do jardim. Você continua tendo seu trabalho, você continua tendo seu emprego, você está nesse mundo, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Tudo que está lá fora jaz no maligno, toda a cultura. Se você ligar uma televisão, um rádio, uma emissora, uma internet, tudo jaz no maligno. Tudo jaz no maligno. Tudo jaz no maligno. Não tem jeito de você falar que tem alguma coisa boa, porque Deus diz que tudo está. Ele é o príncipe desse século.
Então o que você tem que fazer? Você pode se assentar e se acomodar? Pode se assentar e se acomodar? Você viu outra coisa interessante? Que a hora que Deus chegou, Adão e Eva não se arrependeram. Talvez tenha pessoas que vão sair daqui hoje que não vão se arrepender. Não pediram perdão ao Senhor. Não reconheceram. Aconteceu, foi fato literal, Deus sabia e eles não reconheceram. Não pediram perdão a Deus. Não se arrependeram. Preferiram serem excluídos da presença do Senhor. Irmão, Ele tem tudo para dar para você. Aliás, Ele já te deu tudo. Quando Ele te criou, Ele te deu tudo. Quando Ele fez você nova criatura, Ele disse: você, além de ser meu filho, é herdeiro de Cristo e co-herdeiro com Ele. Tudo é seu. Tudo é seu. E Ele falou: eu vou plantar você na igreja. A igreja é minha noiva. Lá você tem que produzir frutos. Lá você tem que ser aquilo que a irmã pregou: unidade, um só coração, um só pensamento. Irmão, onde tem muitas pessoas, às vezes tem choque. Aqui raramente acontece uma coisa dessa. Mas quando houver choque, sabe o que faz? Senta os dois juntos, pega alguém mais e oram juntos, pede perdão, se arrepende, né? Desce do orgulho e fala: Senhor, eu quero estar junto com o Senhor. Eu quero continuar tendo a tua presença todo dia. Eu quero desfrutar desse jardim. E as pessoas, você não vê horas nenhuma Adão e Eva se arrependendo. Porque quando você confessa e arrepende, a Bíblia diz: quem confessa e larga alcança misericórdia. Se eles fizessem isso, eles teriam alcançado misericórdia de Deus. E a terra foi amaldiçoada. A terra foi amaldiçoada. O homem do suor do seu rosto tem que trabalhar. Porque se ele não trabalhar, ele não come. A mulher, para ganhar uma criança, uma das coisas mais lindas do universo. Eu vi minha nora, menos que daqui de você, a criança saindo de dentro do útero dela. Irmão, é uma cena sobrenatural. É uma cena que dá vontade de você chorar. Você bota a mão na cabeça. Como é que Deus pode fazer uma coisa tão linda, uma vida daquela? E a médica tirou do útero dela assim e levantou aquela criança. Olha, não tem explicação. Agora, porque não pediu perdão, porque aceitou o sofisma. Irmão, você não é obrigado a aceitar o sofisma. Você conhece a palavra de Deus. Você tem pessoas que te instrui, você tem pessoas que podem te orar com você. Se a coisa começou a apertar no seu coração começou a apertar, se sua mente começou a pensar coisas assim, você chama as pessoas e fala: por favor, eu vou me ajoelhar. Se humilha, ajoelha. Crente está precisando de aprender a ajoelhar de novo, botar a mão na cabeça: por favor, ore por mim. E você repreenda. A palavra de Deus diz que há uma armadura. Os grandes homens da vida perderam porque acharam que podia vencer Satanás com a força do próprio braço. Esquece disso. Tem que ter armadura. Efésios 6, Deus nos concedeu uma armadura. Uma armadura. Espada para o ataque, capacete da salvação para não receber os dados do inimigo, o escudo da fé para pagar, a espada do Espírito para você atacar o diabo e avançar, a couraça da justiça, o cinto da paz, o sapato na preparação, o calçado da preparação do Evangelho. Nós temos uma armadura. Lembra disso. O diabo usa pessoas no passado. Às vezes, quando a gente é criança, não sabe se defender, para lançar mentiras a nosso respeito. Professores de antigamente, hoje
Eu ouvi hoje, está aqui no meu celular se você quiser, eu ouvi hoje Alexandre Garcia, um grande repórter, um dos repórteres mais famosos, foi falar numa comissão no Senado. E ele falou assim: em 92 eu fui chamado para dar uma aula para repórteres, em 1992, há 20 quantos anos atrás, irmãos? 22 anos atrás, não é isso? 32 anos atrás. E quando ele começou a dar aula, ele falou assim: olha, o repórter tem que ser assim, ele não pode ter opiniões pessoais, ele tem que dar a notícia, não sei o que. O professor daquela sala de aula levantou e brigou com ele muito. Não, senhor, aqui na nossa faculdade nós ensinamos que os nossos repórteres têm que ser assim, tem que falar, tem que ser inclinados, tem que levar as pessoas, os leitores para um lado, para a esquerda, para não sei o que, bababá. Foi falando aqui tanto de coisa. E ele se levantou contra aquele repórter. Há 32 anos atrás, aluno de faculdade já era bombardeado. Agora pensa, criança, aluno de faculdade pode se levantar e se opor ao ensinamento errado. Agora pensa, criança, que às vezes professor, às vezes até parente, às vezes até coleguinha, lança alguma coisa na mente dele. Aquilo fica estabelecido lá. E às vezes você lida com a pessoa e ela às vezes é estranha com você, às vezes ela reage a algumas coisas que você fala. Você descobre, ali dentro tem uma fortaleza que o diabo plantou. Você está me ouvindo, querido? Só que nós precisamos lutar contra ela. Só que você não pode aceitar. E não é um dia, não é 2 dias, não é 3 dias, você tem que diariamente lutar contra essa. Sem perceber aquele chamado inicial de Deus, que muitos receberam, deteriorou. Irmãos, como eu vejo isso, deteriorou e se tornou numa simples obrigação religiosa. Pessoas que gritavam no chamado, eram verdadeiros incendiários de Deus. Deteriorou. O que Deus me mostrou foi aquela vela. Hoje existe uma vela que você acende assim, ela joga um tanto de fogo para cima, igual um vulcão, mas de repente ela acaba, fica zero. Sendo que uma velinha, se você acender uma velinha, o velinha é o fogo constante. Deteriorou. Quem fez isso? O diabo. O que foi que aconteceu? Foi que o cuidado sozinho aceitou o desafio do inferno e perdeu. O brilho dos sonhos da juventude espiritual desapareceu na nuvem escura do incessante assalto satânico. Porque ele não para. Ele não desiste, ele tem muitos demônios para atuar, para apagar a sua chama. E se ele apagar a sua chama, o que vai ser? O que vai ser dos perdidos? O que vai ser da igreja? Qual foi a ordem que Jesus deu para mim e para você? Jesus deu uma ordem. Qual foi a ordem? Jesus deu uma ordem. Uma. Qual foi que ele deu? Ninguém sabe. Vou embora, vou entregar o microfone. Menina, você termina de pregar aqui, porque qual foi, irmão? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Se o encargo acabou, se o fogo apagou, pastor, pensei que você ia pregar sobre como eu prosperar, pensei que você ia dar uma palestra do Pablo Marçal, do Tiago Brunet, eu pensei que você ia falar igual Luciano Subirá, ou quem sabe gritar igual Silas Malafaia, não sei o que. Não, querido, eu vou falar aquilo que Deus mandou falar. Eu não sou nenhum desses caras. Eu não sou Márcio Valadão que fala doce e mansinho daquele jeito. Eu sou Johnny Jack. Deus me chamou, Deus me tirou do útero da minha mãe para essa finalidade. Me tirou de um charco de lama, das vésperas do suicídio, da morte eterna,
para falar com você que há um demônio, há demônios que estão tentando apagar o seu brilho, e debaixo do peso das frustrações e do desânimo progressivo, a concessão às coisas do mundo aumenta. Então aquelas pessoas que eram lutadoras ferrenhas contra esse sistema mundano, apagam, porque o assalto satânico incessante não cessa. Irmão, acorda, você está numa guerra terrível, numa luta implacável. Há países na Segunda Guerra Mundial, e até agora recentemente, que entregou crianças, 12, 10, 9 anos, armas e uniforme, para eles lutarem no fronte de guerra. E nós estamos num fronte muito pior do que esse, muito pior, porque o inimigo é invisível, astuto, o mais bem preparado inimigo desse universo. Amém, irmãos? Agora, não são poucos que estão vivendo essa situação de apatia e morte ministerial, não são poucos. A Bíblia chama do amor que esfriou, mas o verdadeiro vilão não foi o pecado. O verdadeiro vilão de toda essa situação está acontecendo, e não é só no Alcance. Há centenas de igrejas desse jeito. Essa igreja parou de crescer tem 5 anos. Pessoas que são extremamente capacitadas, que dão aulas em qualquer ministério. Tem uma igreja aí que tem 1.900 igrejas, só crianças, são mais de 350 mil crianças. Me chamou para me dar aula lá de pastores. Então, se eu dou aula lá para lá, você sabe que eu treino você muito bem. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você: o problema não é ensino, o problema é o que? A chama apagou, o diabo assaltou, foi deteriorando o seu chamado. Então é hora de você se levantar. A nossa questão toda agora é, para que a chama se levante, se acenda novamente, eu tenho que levantar. A primeira coisa é destruir as muralhas do inimigo. Destruir as muralhas do inimigo. Numa guerra, quando você conquista um lugar que o inimigo já conquistou, você entra lá dentro e finca a sua bandeira, tira a bandeira do inimigo e fica a sua bandeira. É hora de ficar a bandeira de Jesus novamente no seu coração, na sua mente, na sua célula. Não é verdade? Então olha, o verdadeiro vilão não foi o pecado, guarda isso, mas a ignorância. O verdadeiro vilão de tudo foi a ignorância. A questão é de que querem colocar o diabo numa caixinha de doutrinas, numa caixinha de regras, de jargões evangeliquez, tipo assim, está amarrado. Não amarra, cara, não amarra, isso não é uma brincadeira. Querem colocar ele dentro de uma caixinha desse tipo, e esperamos que ele fique lá quietinho. Ele não fica, ele continua avançando e destruindo aquilo que há de mais precioso nesse planeta. Você é a pessoa mais preciosa desse mundo, você é a pessoa mais preciosa, você vale mais do que o mundo inteiro. Você é escolhido do Senhor, a noiva de Cristo. Agora olha o que ele quer destruir: a noiva. Como? Apagando, decepcionando, apagando fogo, pondo tristeza, pondo diferença. Ah, meu líder já não é a mesma coisa, e meu pastor, não sei, fala alto demais, e irmão, misericórdia. Se eu falo alto demais, é porque é um encargo de Deus no meu coração, pela sua vida, porque eu tenho mais de 30 profissões, eu trabalhei por 37 anos, tudo que eu tenho até hoje eu conquistei antes de eu trabalhar aqui, mas eu já estou aqui há mais de 20 anos servindo a você, por causa do nosso Deus, porque eu entendi o que Jesus falou comigo, e a minha chama não se apaga. Muitas pessoas para Jesus, só se for para Jesus, só se for para Jesus, Jesus é para o Senhor, só se for para Jesus.
Você não pode deixar a sua se apagar. Irmão, se mira em mim. Apóstolo Paulo falou nisso. Olha para mim, eu estou pedindo, olha para mim. Eu sou apedrejado todos os dias. Mas no outro dia, 8 horas da manhã, eu estou aqui. Quando é no outro dia, eu estou lá no monte. Quando no outro dia, eu estou na sua célula. E no outro dia, eu estou preparando mensagem, estudo de célula, encontro de homens. E outro dia, eu estou... No outro dia eu estou fazendo lixeira. Eu que vou fazer lixeira para aqui. Eu que vou atrás dos homens para lançar. Eu que vou atrás de pedreiro, de eletricista para trocar lâmpada. Tudo que você vai pensar. É atrás de porta para a criança não subir. De data show. É amanhã que eu vou comprar a caixa de som. Porque se acabar a energia elétrica, a caixa de som não acaba. Você continua me ouvindo. Eu vou atrás de tudo, cuido de tudo, penso em tudo. Abraço todo mundo, mando treinar todo mundo. A minha chama não se apaga. Sabe por quê? Porque eu amo o Senhor. Sabe, o seu amor não pode esfriar. Não pode esfriar, só o diabo consegue isso, se você deixar ele entrar. E se ele já estabeleceu na sua mente, meu irmão e minha irmã querida, se levante, porque ele não tem misericórdia. Alguns de vocês conhecem pessoas que eram verdadeiras fornalhas de fogo, e hoje estão na latrina, estão lá embaixo, porque deixaram o diabo tocar na mente delas. É melhor ter temor, muito temor. O seu Deus te ama tanto que Ele te fala com o meu povo, para eles se levantarem, vigiarem, travarem a batalha. Não adianta eu ficar usando caixinhas para pôr o diabo. Isso é ignorância. Isso é ignorância. Ele, que é a essência de todo mal, que destrói igrejas, relacionamentos, destrói lares, famílias, nações, povos, fé, gerando dúvida no amor de Deus. Para ele não é muito difícil. Assim como não foi difícil para ele chegar até Eva. Muitas pessoas estão assim suscetíveis. O diabo chega, ele nem percebe que o diabo está chegando. Uma coisa estranha está acontecendo no coração, nem percebe, ou nem luta contra aquilo. Vem uma coisa na mente. Eu tenho um pastor, que eu ligo para ele todo dia. Se não é todo dia, dia sim, dia não. Pastor José Severino. Pastor José Severino, ora comigo. Ele falou, o que está acontecendo? O diabo quer me atacar. Junto às irmãs, tem um povo que liga para mim aqui 10h30 da noite, e nós travamos uma batalha, e quebramos o pau para cima do diabo, rechaçamos. É claro, nós não vamos deixar. Não é verdade? Assim como o diabo resistiu à oração de Daniel por 21 dias, ele resiste também às nossas orações, e nossa fé algumas vezes é enfraquecida, e a desilusão se instala, e isso está acontecendo em todo o mundo cristão, em milhares de igrejas e famílias, e também aqui, principalmente entre os líderes, porque são seu principal alvo. Igreja protege os líderes de célula. Antes de você fazer aquela ceia gostosa, aquele lanche gostoso, aquela comunhão, irmão, fala, ora, envolve o líder, e ora, e clama, e busca, e protege, e livra, porque às vezes ele já está sendo levado há muito tempo por isso, e ninguém percebeu isso. Amém? Observem aqueles que exercem funções nos ministérios, os que são discipulados, e os que têm dado aula, e aqueles que ministram reuniões de célula. Eu percebo claramente que não conseguem discernir quando o diabo está atacando, e estão desprotegidos contra o mais antigo, experiente e traiçoeiro inimigo da igreja de Cristo. Jesus não apenas, olha que glória, não apenas combateu, mas saiu vitorioso, e ensinou os seus discípulos sobre essa guerra. E se Jesus ensinou e teve vitória,
eu também quero ensinar a você a combater o inimigo e ter grandes vitórias no nome de Jesus Cristo. Amém? Então você vai ter um estudo de célula sobre batalha espiritual, sobre batalha, e vai ter todo esse mês. E eu quero pedir muito a você. Eu podia estar pregando sobre prosperidade, sobre bênção, sobre tantas coisas lindas, não é? Tem tanta coisa maravilhosa, e eu tenho tanta coisa maravilhosa para falar para você, mas eu quero dizer uma coisa para você: não tem como eu desfrutar do jardim do Éden se nós não botarmos a serpente para fora. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos. Os irmãos da ceia já estão prontos? O louvor já está pronto? O apóstolo Paulo disse assim, aleluia. O apóstolo Paulo disse assim: não vos conformeis com este século, com esse mundo, com esse sistema, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A sua mente precisa ser renovada. Você precisa buscar de Deus: Senhor, a menor possibilidade do diabo ter estabelecido na minha mente, no meu coração, algum ponto de contato, alguma, pois é, aí você se levanta, pede perdão a Deus, chama alguém, ora junto, trava a batalha, lê a Bíblia, declara a palavra de Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos ceiar. Nesse momento, ele está assim: não, eu não estou aí dentro, não tem nada de diabo, não tem nada de demônio, não, é você mesmo que está pensando assim. Muitas vezes ele quer fazer isso,